Em relação a um projeto de trabalho eclesiástico, a ideia é o seguinte: o que está no teu coração, né? O que Deus colocou no seu coração para fazer, para realizar, e como é que você tem isso na cabeça para trabalhar com os irmãos, com a igreja, com a comunidade e assim por diante. E nesse caso, né, eu não sei se está conseguindo ver aí, Leandro? Está aparecendo? Ah, então tá bom. E aí, nesse caso, o que é importante a gente ter em mente? Qual é o título do projeto? Eu, quando elaborei o programa de discipulado continuado, ele nasceu numa semana de liderança avançada, né, do Instituto Haggai, e no final dessa semana a gente tinha que fazer um projeto. E aí o que estava no meu coração? Algo que assim, a Bíblia diz que existe, só que na prática a teoria é outra. Por exemplo, Jesus disse: vão e faça discípulos. Jesus disse isso. Só que eu não sei o que a gente consegue entender do que Jesus disse, porque na prática o que a gente faz é convidar a pessoa para frequentar o culto, né? E botar na conta do pregador se ele faz apelo, e ainda medir a espiritualidade do pastor ou do pregador, se vai ter gente indo à frente. Quando, por exemplo, o que deveria acontecer é aquilo que a gente canta na musiquinha infantil das crianças, né? Desculpa, eu estou olhando para você, é porque antes de vocês chegarem, a Gracilene teve todo o cuidado do mundo de afastar as cadeiras. Mas voltando para cá, por isso, não, só para explicar porque eu estou te encarando, tá? Pelo amor de Deus, né? Vai que entende outra coisa. Aí nesse caso, não, beleza. Aí nessa situação, o que acontece? Na prática, o que a gente vê é uma coisa meio templocêntrica, né? A gente traz todo mundo para o templo, tudo é no domingo, tudo fica na conta do púlpito, a responsabilidade é do pastor, em vez de a gente ter a seguinte ideia, né, como eu falei da musiquinha infantil: pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Então, a Bíblia fala que era para a gente fazer o quê? Cada um dá razão da própria esperança. É o fato de repente, imagina, você namora uma menina, você não é crente, você se converte e ela não. E aí nisso que você começa a agir diferente, ela começa a perguntar: o que está acontecendo contigo? Você está estranho. E aí ele vai dar a razão da fé dele. Ou então você trabalha num lugar há coisa de 10 anos, e aí alguém, né, que trabalha contigo percebeu: opa, está acontecendo alguma coisa diferente contigo. O que aconteceu? O que houve? E aí você vai e dá razão. Então, o alvo deveria ser o quê? Vão e façam discípulos. E fazer o que mais? Olha, você vai fazer discípulo de todas as nações. Onde você mora, você pode ir. Onde é longe da sua casa, você pode contribuir. Onde é muito longe, você pode orar. Então você vai fazer discípulo de todas as nações. De repente você pode ajudar alguém aqui da sua região para ir para outro estado, para ir para outro país, como acontece na sua igreja, né? Ou então de repente a sua igreja não tem um trabalho desse, mas as juntas da sua denominação ou os departamentos missionários da sua denominação tem algo para ser realizado e a sua igreja pode apoiar, e você pode ser alguém que está contribuindo financeiramente por aquilo. E mesmo que não haja nada disso, você tem internet, você pode acompanhar o trabalho que está sendo feito. É como a gente observa, né, o quanto cristãos sofrem em alguns países. A gente viu a matéria ontem, né, de uma igreja sendo queimada, né? Duas, então, que assim, eu soube que acho que estavam comemorando
algo que aconteceu no ano anterior e comemoraram incendiando ainda por cima, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí teve até gente que falou que era fake news e tal. Não, isso não está acontecendo. E aí assim, aí você olha esse episódio, como no caso, e quando eu estou falando de cristãos aqui, não estou falando de baptistas, nem estou falando de evangélico, estou falando de cristão. E aí você tem, por exemplo, aqueles episódios, né, em que pessoas zombando de símbolos católicos estavam colocando crucifixo no reto, né? Aí você vê, por exemplo, o Charlie Hebdo, aquele jornal, né, que quando foram se meter com Maomé deu ruim, né? Mas assim, fizeram certas fotografias, né, em que havia agora está me faltando aqui o termo técnico, né? Era uma questão de orgia, né? De Pai, Filho, Espírito Santo, uma coisa mais ou menos assim, né? Esqueci o termo que se dá aqui, né? Assim, um desenho simbolizando que um estava fazendo alguma coisa no outro, uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Claro, se meteram com os cristãos, não deu em nada, foram fazer a mesma, mas aí é outra situação, vou dizer que eu estou com ódio religioso. Aí nesse caso, por exemplo, enquanto estava todo mundo fazendo, né? Todos somos, né? Charlie Hebdo, aquela coisa todinha, estava tendo cristãos sendo mortos na África, né? Ou em África, não sei como é que se fala. E aí assim, só que ninguém falava dos cristãos mortos, né? Os cristãos que estavam naquela região africana. E aí você vê, né, por exemplo, quanta coisa acontecendo. Isso porque a gente não sabe o que está acontecendo em países muçulmanos, né? Em países em que não há liberdade, de ditadura, né? Então, algumas situações complicadas em que vocês têm, em que as pessoas têm as igrejas legalizadas. Só que essas igrejas legalizadas, assim, não é como aqui legalizada com CNPJ, não sei o que, não sei o que lá. É legalizado o seguinte: olha, a regra é essa. Se quiser ser igreja, é desse jeito. Não vem com essa de Jesus é o cabeça da igreja, nosso jeito, né? Aí muita gente, para não desobedecer a Deus, fica na clandestinidade. E na clandestinidade a gente sabe o que acontece. E então, você, por exemplo, pode alcançar discípulos de todas as nações sendo parceiros desses irmãos, né? Porque graças a Deus aqui no Brasil, a perseguição que a gente sofre é uma perseguição do tipo, tem os crentes modinha, né, que querem atacar a igreja por causa de ideologia política. Não sei como é que vai ser quando essa ideologia engolir a igreja organizada e engolir ele e a família dele. Aí eu não sei o que ele vai falar, mas agora ele é modinha, junta com esse pessoal para atacar a igreja, né? Como se houvesse, né, digamos assim, como se Jesus fosse de esquerda ou como se Jesus fosse de centro. Não, ambas ideologias, ambas tendências, né, fazem suas defesas, mas em contrapartida tem em si os elementos que um cristão autêntico vai, opa, isso aqui eu não concordo. Então não dá para você vestir o negócio como isso aqui é de Deus, a direita é de Deus, não vem com essa, né? Aí tem, não, porque a esquerda pensa no pobre, não sei o que, não pega só a parte bonita do negócio. Então assim, a gente sabe que onde há ser humano, há pecado e há maldade. E assim, os partidos políticos não são partidos cristãos, e cristãos não são instituições, cristãos são pessoas, tanto que está cheio de gente que vai para o inferno frequentando a igreja evangélica. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, tem pegando essa ideia, né, do discipulado, a ideia de você assim, orar, contribuir e ir, né? Então, voltando para cá, quando eu fiz, né, esse projeto que eu queria trabalhar, chamei de discipulado continuado, entendendo que o discipulado não é uma coisa de uma classe de 3 meses, né, com o pastor. Não, mas o discipulado é para todo mundo, né, para cada crente, para toda a vida, né, para todo mundo, para cada crente, para cada, dá até um sermão isso aí de 3 pontos, né, é para todo mundo, para cada crente e para toda a vida, né? Então é a igreja toda, é cada membro e a vida toda, ou seja, a vida toda você vai estar discipulando alguém, a vida toda você vai ser orientado por alguém. O problema da gente é o quê? Acabou que eu estou falando mais do meu projeto do que do esqueleto do projeto, né? Mas a gente tem até 7h15, eu vou correr aqui. E em relação a isso,
é importante frisar que, olha como é que a coisa é cara para mim. Para vocês terem uma ideia, eu quero falar do projeto e estou falando do meu sonho. Entende? Um sonho que assim, não era para ser uma coisa tão de outro mundo. Só é de outro mundo porque a gente vive numa igreja baseada em evento, em movimento sem deslocamento. O nosso povo quer o quê? Botar o latão, fazer o cultão, luz piscando, aí fica, por exemplo, lota a igreja, agora não pode mais por causa da pandemia, né? Lota a igreja, termina o culto, vai todo mundo embora para casa, a gente não pega nem o nome do jovem que veio, a gente não pega nem o WhatsApp do jovem que veio, ou seja, a gente só encheu o nosso orgulho de encher a casa. Veio uma banda boa, tiramos um bom som, né? A gente zoou o cara que tocou errado e acabou, né? E assim, Deus está aqui e pronto, foi embora para casa. Quando, por exemplo, era para acontecer o quê? Aquele momento ali era para ser algo para atrair, né? Captar o coração da pessoa, manda a palavra em cima, o camarada toma aquele tapa e opa, alguém já colou ali, pare, vou contar o que Cristo fez por mim. E aí nisso o cara olha, pô, tá, não sei o que e tudo. Então assim, você olha para uma situação dessa, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu fui pregar, né? Já tem mais de 10 anos isso. Agora eu não estou lembrando o nome do lugar. Eu sei que antes do culto começar, né? Tô eu lá conversando com o rapaz e tudo. Aí quando ele deu o testemunho dele, né? Gente, é um negócio assim surreal, né? Porque na minha cabeça, testemunho é o quê? Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus, né? Então, aí a experiência do cara, né? Era aquela questão de esquartejar a pessoa, né? Para despachar e tudo tal. Aí eu olhei para aquilo assim, eu pensei assim. Eu olhei e falei, que é o meu testemunho, né? Aí você olha uma situação dessa, por exemplo, um cara que de repente esteja fazendo a mesma coisa que aquele rapaz fazia, pode pensar o quê? Para mim não tem mais jeito. E aí quando vê aquele cara ali, porque assim, você olhando para o cara, você não diz isso. Aí quando olha e vê assim, pô, tem jeito para mim. Entende? Quando, por exemplo, você vai visitar alguém, a pessoa assim, mas eu era envolvido com prática homossexual. Eu falo, não, pô, eu também, não estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Eu também era, eu fazia, não sei o que e tudo tal, e agora eu estou aqui. Ou então, pô, eu sou um cachaceiro, pastor, não tem jeito para mim não. Pô, cara, olha só, isso que você bebe, eu comia com farinha. Pastor, olha só, eu posso até ir para a igreja, mas quando fevereiro tem carnaval, Jesus me segura, não vai dar, não vou conseguir. E aí eu falo, não rapaz, eu também era desses aí, mas ele não deixará vacilar o teu pé, está na Bíblia. Aí o que acontece? Então eu não sei se dá para perceber que assim, é a sua vida transformada que é uma carta de Cristo, né? É como assim, pastor, você não sabe. Aí o cara, eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um rapaz, né? E aí tá ele, né? Naquela época, né? Eu sou de Caxias, né? Então eu devia ter mais ou menos, acho que 21 anos mais ou menos, tem muito tempo nesse período, né? E aí tô eu lá conversando com o rapaz, ele passando a flanela no 38 para ver a época, né? Aí nisso, né? 38, dá para ver que é da antiga esse negócio. Aí tá ele lá, não pastor, para mim não tem jeito não, isso aqui é máquina de fazer defunto, não sei o que, tal. E assim, onde eu quero chegar? Essas pessoas às vezes elas acham que elas não têm saída, porque elas pensam assim, todo mundo me odeia, quem não me odeia tem medo de mim, né? E aí, né, nessa situação, quando você chega e fala assim, cara, eu já passei por isso, eu já rodei, já fui preso, aconteceu não sei o que, aconteceu não sei o que lá. Só que, por exemplo, lá dentro mesmo, né, caiu a ficha. Falei, peraí, minha esposa, minha mãe tem que ficar passando por revista íntima aqui.
Então, por exemplo, numa visita íntima tem que ter isso aqui, todo mundo sabendo que a gente vai fazer, assim, é ficar aqui comendo desse jeito, essa comida, vivendo assim, passando essa humilhação, essa vergonha, esse sofrimento, ou seja, será que vale a pena essa vida? E aí o cara olha para você, porque o cara vê você de gravatinha, arrumadinho, perfumado, sapato engraxado, ele pensa que você nasceu num berço de ouro, teu pai e tua mãe te deram de tudo, e por isso que você não foi pro crime. E aí quando ele conversa com você e vê que você era mais ruim do que ele, hipótese, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês são tudo gente boa. Mas o que acontece? Aí quando o cara olha e fala assim, meu Deus do céu, porque as pessoas quando olham para o crente na igreja, pensam assim, para você é mole ser crente, porque tua vida era assim. Só que assim, o cara não sabe o que você fez no verão passado, né? Aquela irmã consagrada mal sabe o que essa irmã fazia, meu. Então o que acontece? Aí olha, né, aquele irmão manso na igreja, o apelido dele era Joãozinho, mas tá rindo, entendeu? Então acontece, e agora aquele irmão ali, o nego discute com ele na assembleia de igreja batista, e ele tá lá, não, tudo bem, tal, não sei o que, né? E o pastor fica assim, Senhor, obrigado, porque o irmão fulano se converteu de verdade. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o que é a igreja? A igreja é como se fosse uma reciclagem. Chega todo mundo chumbado, castigado, e até o cara que nasceu na igreja também está prejudicado. Até porque, não sei se dá para perceber, às vezes aquela menina que veio do mundão vai namorar o cara crente está pior do que a menina do mundão. Às vezes o menino vem cheio de carrapicho lá de fora, aí vai namorar a mocinha da igreja é um perigo, rapaz, tá dando para entender? Aí o cara, epa, o que está acontecendo? Peguei o ônibus errado? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é importante as pessoas, né, elas olharem e verem que assim, olha, aqui não é um lugar de gente perfeita, aqui é um lugar de gente que está sendo consertada, seja nascido na igreja, seja vindo do mundão, tá todo mundo aqui desse jeito, né? E acabou que eu estou falando de evangelismo, né, gente? Mas aí, esquece tudo que eu falei. A ideia do projeto era mais ou menos essa, né? De assim, chega da gente ficar nessa religião vazia, sabe? De ficar cantando bonito, falando bonito, mas assim, um monte de gente castigada lá fora, sabe? E a gente não faz nada por isso. E aí nisso eu elaborei, né, esse projeto. E aí, primeira coisa, né, o título, no meu caso foi discipulado continuado, que eu sei que parece uma coisa óbvia, mas eu coloquei continuado porque a palavra discipulado na igreja, muitas vezes é uma palavra confundida com a classe dos catecúmenos, que a gente passa lá os 3 meses na classe dos catecúmenos, não aprende o que é catecúmeno, né, mas aprende, né, os passos básicos da fé, ler a Bíblia, orar, frequentar o culto, ser dizimista, esse negócio todinho. Então, título do projeto, isso aí você tem que escrever, o resto você pode até apagar, mas isso, título do projeto. 2, público-alvo. Quais são as necessidades desse público-alvo? Quais são as características desse público-alvo? E etc. No meu caso, o público-alvo é o quê? As pessoas que não frequentam a igreja, né? Porque eu não quero pescar no aquário dos outros. Tem gente perdida nas outras igrejas, mas eu não quero isso, né? Então, eu quero o quê? Pessoas que não frequentam igreja, gente que, por exemplo, eu já tenho minha religião, né? Mas tem sua religião, mas não frequenta, certo? Gente que não quer mudar de religião, e aí nisso, em vez de participar do culto, quero ver meu Faustão aqui, quero tomar minha pinga aqui, tomar minha cervejinha em casa, né? Ver minha Netflix, né? Então, gente que assim, que ao mesmo tempo que está desse jeito, é um pessoal que quer uma vida melhor. Só que o que acontece é que esse pessoal não acredita que o povo da nossa igreja tem essa vida melhor. Eu também tenho minha dúvida, porque do jeito que a gente briga e disputa por cargo, por quem manda esse negócio todinho, né? Ou então fica reclamando, né? Porque o pastor não pregou legal, a música não tá boa, assim, você vê que, peraí, cadê a vida abundante dessa gente, né? Eles estão tratando a igreja como se fosse uma loja e estão tão infelizes como um cliente mal atendido, né? Então, meu público-alvo, né, que foi o que eu pedi para vocês anotarem, necessidade, característica, coisa do tipo. E aí tem a descrição do projeto, ponto 3, né? Aí anota isso daí, descrever o projeto.
No meu caso, né, é um conjunto de atividades, não é uma atividade só, e o foco é o que? O cumprimento da grande comissão, e a motivação é algo realizado pelo grande mandamento. A grande comissão é o ID, o grande mandamento é o amor, né? Então, a descrição do projeto: o meu projeto é assim, assim, assim e assim. Por exemplo, no meu caso, o discipulado continuado é sustentado por 4 pilares, e aí é dividido em 4 etapas, é constituído de 4 estratégias, depende de 4 fatores críticos de sucesso e exige 4 ferramentas básicas. E aí no seu caso é o seguinte: espera aí, o meu trabalho vai ser sustentado pelo quê? No meu caso, seria sustentado por grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Então a gente, vamos fazer um trabalho nos lares, né? Vamos cobrar o outro. E aí, cara, como é que tá? Como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Aquela coisa todinha, assim por diante. A mentoria continuada, ou seja, não é porque ele se batizou que eu vou parar de acompanhá-lo. A coisa é mais ou menos por ali, né? E a prestação de contas. E aí, cara, como é que tá? Poxa, rapaz, está difícil lidar com isso, está difícil lidar com aquilo, eu ainda não venci essa tentação e tudo, tal. Pô, cara, como for assim, liga para mim, para a gente orar junto e tudo. Então, ou seja, esse projeto é sustentado por esses pilares. E tem as etapas, né, que eu chamo de pescaria, integração, treinamento e diaconia. Então a gente tem a questão, né, do fazer discípulo, né? Você pega o cara, né, de lá, de fora. A integração, né, esse cara vai ser batizado. O treinamento, que é o que a gente chama de discipulado, né? E a diaconia, que é enviar esse cara para continuar pescando gente. Uma coisa mais ou menos assim, que muita gente vai dizer: isso é G12, ganhar, discipular, consolidar e enviar. Bem, eu não sei onde tem o problema do ganhar, consolidar, discipular e enviar. O problema é a questão de maldição hereditária, de você perdoar a Deus, esse negócio todinho. Mas agora, consolidar o trabalho na vida de alguém, né? Você ganhar alguém para Cristo, discipular alguém para Cristo e enviar pessoas para alcançar os outros, né? Então, a gente, por exemplo, observa a importância de quê? De ter algumas estratégias, né? Aí, como é que você vai fazer, né, para alavancar esse projeto? No meu caso, a oração intercessória, o contato frequente, o discipulado 1 a 1, o discipulado em grupo. Oração intercessória, por quê? Porque é guerra. É guerra. Uma pessoa que viveu anos na feitiçaria, ela não vai deixar a feitiçaria, né, para servir a Jesus assim do nada. Ela tem não só o aspecto espiritual, mas tem a questão dos hábitos, né? Então, por exemplo, alguém que está deixando a prática homossexual, não tem só uma questão espiritual ou emocional, tem a questão dos hábitos, está acostumada, né? Então, e isso é para qualquer situação: bebida, cigarro, qualquer coisa, tudo, né? Então, oração intercessória, contato frequente, como é que você está, isso e tudo tal. Então, essas são as minhas estratégias, né? O discipulado 1 a 1, estou perto ali da pessoa. E o em grupo, a gente tem um WhatsApp, manda a rede de transmissão para todo mundo, monta um grupo com o pessoal, fala com a pessoa ali pouco a pouco. Para quê? Você não está tendo contato presencial, mas você está ali, mas pelo menos uma vez por semana você está ali, né? Aí, quais são os fatores críticos de sucesso? No meu caso eu coloquei 4, mas aí você pode colocar 2, né? Ou seja, para eu ter sucesso mesmo, no meu caso, amor pelas almas. Os cristãos têm que ser comprometidos, porque senão a coisa não vai para frente, né? A igreja precisa ser acolhedora, porque tem igreja que é repelente, né, velho? Desculpa dizer isso, né? Como diz o ditado, aceita que dói menos, porque a nossa igreja é acolhedora. A pessoa não dá um bom dia, não dá uma boa noite, aí ainda tem uns miseráveis que ainda não sou obrigado. Desgraçado, cara. Primeiro que é questão de educação, não é nem questão de ser crente. Bom dia, boa tarde, boa noite é coisa que pai e mãe ensina ou pelo menos ensinava, né? Minha mãe veio falar: dormiu comigo hoje, né? Desculpa, e era benção, né? É bom dia. Então, por exemplo, em relação a essa situação, às vezes a igreja não é acolhedora.
Custa, não estou dizendo que a pessoa tem que rir para todo mundo, mas pelo menos um bom dia, uma boa noite, alguma coisa do tipo. Não vão apertar a mão por causa da pandemia, mas pelo menos a coisa assim, né? Pelo menos isso, né? Aí, em relação a questão, né, como eu falei, cristão comprometido, igreja acolhedora, um culto contagiante. Às vezes, pelo amor de Deus, o culto está amarrado de corda, Jesus, né? E não tem a ver, gente, com ser música tradicional ou ser uma música contemporânea, tem a ver com entusiasmo. Por exemplo, você pode estar cantando Aviva-nos, Senhor, né? E você está pedindo a Deus que Ele avive o seu coração. Você pode até chorar numa hora dessa, que você está pedindo para Deus renovar a sua vida. Como você pode estar cantando aquela música antiga lá atrás, te louvamos, ó Senhor. Como você pode estar cantando uma música agora, está dando para entender? Que amor é esse, graça incalculável. Ou seja, se você realmente estiver adorando a Deus, o céu desce e a pessoa fica olhando assim, como assim? Eu quero sentir isso. Agora, se o cara está com aquela cara de quem está chupando chave, pelo amor de Deus, tá dando para entender? O meu filho, pelo menos, se chupar a chave, chupa com gosto. Mas agora, o adulto, entende? Aí o pessoal olha e fala assim: pô, você querendo descer um negócio ruim pra caramba, né, cara? Olha a cara dessa gente. Olha como é que eles cantam. Entendeu? Aí tu fica assim. Aí tu vê aquela pessoa assim, amparada assim no banco da frente, meio que assim, tô quase caindo, sabe? Aí termina o culto, é uma alegria. Aí tu fala: o que é isso? É o demônio, é o Satanás, só pode, não deu explicação. Entende? Na hora do culto, sabe aquela coisa amarrada. Aí termina o culto, aí mano, ó o mesmo, hein? Aí tu fica assim, não tá entendendo. Tá dando para entender? Então é um negócio esquisito, né? Então, aí por exemplo, percebe a importância dos fatores críticos de sucesso? Ou seja, coisas que podem fazer o trabalho ir para frente ou que vão atrapalhar. E se é um projeto que você tem para trabalhar com a igreja, obviamente você vai esbarrar, pode não ser a mesma coisa que eu, mas em algum fator crítico de sucesso que envolva a igreja e os membros. Não tem para onde correr, né? E aí a questão, né, de ferramenta, no meu caso, pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. No caso do pré-evangelismo, seriam pontes, né, que reduzem os obstáculos e travam novos relacionamentos. Então, por exemplo, é uma coisa simples. No meu caso, eu sou o elemento estranho no bairro da minha igreja. Então, quando eu entro na rua, né, é comum que as pessoas olhem: esse carro é diferente, esse cara é diferente. Eu falei: vou aproveitar, né? E aí nisso, abaixo os dois vidros, né, de dia, de noite acendo a luz do salão e pá, Rádio Melodia, né, que a melodia está entre os crentes mais fechados e os crentes mais abertos, então todo mundo conhece, né? 93 é um negócio mais para frente, né? A 107,9 lá do apóstolo Estevão Hernandes dá mais para frente ainda, né? Que nem a Gisele, quando eu boto, ela fala assim: Roberlan, abaixa essa rádio. Mas é louvor, não, os vizinhos não sabem, vão pensar que está escutando música do mundo, né? E assim, não que eu tenha dificuldade com música do mundo, mas minha esposa é bem mais crente que eu, né? É crente bolsonarista, tradicional, né? Então aí ela fica preocupada com o que os outros vão pensar do marido dela, não necessariamente de mim, mas do marido dela, entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, aí eu boto, tá lá tocando louvor, aí o pessoal olhando, eu: boa tarde, porque eu quero que olhem mesmo. Tem gente que diz: o pessoal olhando para dentro do meu carro, que olhem, eu quero que olhem. Boa tarde, porque quando eu chegar para chamar, eu sou o cara do boa tarde. Pô, aquele pastor escurinho, porque o pessoal tem dificuldade de chamar crioulo, negro, né, esse negocinho, né? Pastor preto, não, escurinho, né? Aquele pastor escurinho, simpático, não sei o que, tal. Agora, qual é o problema da gente? Não cumprimenta ninguém. Aí depois vem com o folheto: Jesus te ama. Vai catar coquinho, tu vai tomar uma patada. Vai ter gente que vai ouvir você numa boa, na educação, mas aqui dentro já te xingou,
e xingou tua mãe. O pai, porque não xinga, eu não sei, mas xingou a tua mãe. Aí nessa situação, não sei porquê, Gracilene. Aí, por exemplo, diante de uma situação dessa, observa bem, assim, a importância de você fazer um pré-evangelismo, né? E aí tem várias coisas aqui que eu não vou falar, porque eu não quero falar do meu projeto. E aí depois o que? Aí o evangelismo em si. Você já construiu ponte, você já destravou alguma coisa, entende? O pessoal visita a nossa igreja, eu não peço o contato deles, mas eu peço para quem os convidou, né? Porque eu tenho um lema lá na igreja: 1 mais 1 igual a igreja cheia. Convide uma pessoa, eu solto. E tem irmão que convida, né? E aí nisso o que acontece? Eu não peço o contato da pessoa que visitou, para não ser invasivo. Eu peço para a pessoa que convidou o seguinte: olha, eu posso mandar esse áudio aqui e você encaminhar para o fulano? Claro, pastor. Quando a pessoa fala assim, não, eu tenho o contato dele, aí eu penso o seguinte: a pessoa deve ser light, né? Porque senão o fulano não mandaria. Porque quando a pessoa é meio fechada, geralmente a pessoa, não, tudo bem, pastor, obrigado. Ou então assim, não, pastor, melhor não dar o contato dele não. Entende? Então você já sabe. Agora, você passa para mim? Passo. Pronto. Visitante. Quer ver uma coisa? Quantas igrejas dão atenção desse tipo? Geralmente o que se faz é o quê? Pede o visitante para ficar em pé, todo mundo fica olhando para a cara do visitante, como assim, você é especial, você é especial, você é especial. Aí o visitante fica assim meio sem jeito, né? Porque assim, pensa bem, você é crente, digamos que você fosse num centro de umbanda ou num terreiro de candomblé, ou num salão do reino de testemunha de Jeová. Imagina, você não ia se sentir meio deslocado? Eu acho que iria, né? É diferente da pessoa que não é crente vindo para o culto, entendeu? Então geralmente o que a gente faz é isso, né? Claro que a gente faz com a melhor das intenções. Geralmente quem gosta muito de destaque quando visita igreja é crente. Eu fui lá, ninguém me apresentou. Eu fui lá, ninguém chamou meu nome. Eu fui lá, geralmente é crente. O cara que não é crente, ele quer meio que passar despercebido, meio. Eu já repararam como é que o cara que não é crente fica? Ele quer ficar meio assim como né? E aí nessa situação, o que acontece? O contato já é uma coisa que, opa, beleza. Aí você mandou, caramba, legal, o pastor da igreja mandou uma mensagem, orou por mim, não sei o que lá, e tal, né? Então, aí, por exemplo, já reduziu o impedimento. Quando você vai falar de Jesus, já fluiu. Aí depois tem o pós-evangelismo. Pô, o cara aceitou Jesus, marca em cima, porque o cara passou 20 anos bebendo cachaça, ele só tem uma semana de igreja. Marca em cima, né? Então, aí o que acontece? E tá ali. Primeiro que culto, geralmente são 2 ou 3 por semana. A semana tem 7 dias. 24 horas que ele está longe da igreja, filho, o Satanás já está lá. Ele saiu da igreja. Pô, eu lembro do meu caso. Eu bebia da número 1 a 51. E quem são meus amigos? Não são as pessoas da igreja, são meus colegas de copo. E onde meus colegas de copo estão? Na barraca do seu louro. Eu tinha conta em barraca, acredita nisso? Aí nisso que acontece? Estou falando sério. Aí nisso estou eu lá na barraca do seu louro. Eram meus amigos. A tendência é o que? Se eu continuar ali? Graças a Deus, né, ninguém me adotou, mas eu sobrevivi, né? Agora o que acontece? Não é todo mundo. Eu não sei por que eu sobrevivi, né? Assim, Deus me ajudou daquela forma ali, né? Mas assim, não que Deus não queira ajudar as outras pessoas. A questão é o seguinte, né? Caim, onde está teu irmão? Mas era Caim, né? Caim não vai procurar o irmão mesmo. Então a gente faz o pré, o pós, né? E depois um pós que é o mais acompanhado, né? Uma coisa mais assim de doutrina, assim por diante. Então as ferramentas eu falei: o pré-evangelismo, o evangelismo, o pós-evangelismo, né? E o pós-evangelismo 2, né? O evangelismo 1 são os passos básicos, né? Bíblia, oração, culto, comunhão, testemunho pessoal, de você passar para o cara que, olha, você tem que fazer isso, porque se você não aprender a contar para os outros o que Jesus fez na sua vida, vai ficar difícil, até porque quem ensina aprende 2 vezes. Então o que acontece? Você não precisa saber quais são as 2 naturezas de Jesus, mas você pode falar como aquele cego: olha, se ele é profeta, se ele é pecador, não faço a mínima ideia, eu sei que ela cega agora enxerga.
O cara está explicando para os religiosos quem era Jesus, e o cara não sabia nada de doutrina. Dá para entender? Então, aí você percebe que assim, você vai preparando o cara, aí depois você vai moldando o cara em outras áreas. Agora, qual vai ser a sua atuação? Agora isso aí é para anotar, né? Então, qual vai ser a sua atuação como líder e qual vai ser a atuação da equipe, né? Então a gente viu que, por exemplo, lá atrás você tem, número 1, título do projeto; segundo, público-alvo; terceiro, a descrição do projeto, né? E quarto, a atuação do líder e a atuação da equipe. No meu caso, o líder, né, a liderança das áreas de discipulado e evangelização se reunirá com os novos decididos e com quem desejam e com os que desejam alcançar familiares que não são cristãos, porque aí você já bota o cara novo, no nosso contexto aqui, você já bota o cara novo no trabalho. Lembra, quem ensina aprende 2 vezes. Então, lembra, por exemplo, o Mateus se converte, vamos fazer um churrasco. Vem Jesus para o churrasco, Jesus está lá no meio de publicano e pecador, ou seja, Mateus ainda não sabe nada de nada, mas chamou alguém que sabe, e esse alguém que sabe está lá trocando uma ideia com a rapaziada. Então, às vezes, qual é o conselho que é muito comum a gente, quando é novo crente, receber? Se afasta dos filhos de Satanás, entendeu? Seus amigos é tudo treva, sai do meio dos capeta, vem para o meio da luz, no meio dos crentes. Só gente boa, entendeu? Vem pra cá, Brasil, só gente boa, né? Então acontece, geralmente a gente faz isso. Quando é para fazer o seguinte, olha, quando a Bíblia fala para não se sentar na roda dos escarnecedores, significa que é para você não ser uma esponja e sugar aquilo ali. Porque se for assim, Jesus desobedeceu a palavra, porque com publicano e pecador. Mas olha a diferença, ele ia para influenciar. Então, se você não tem muita habilidade, chama um irmão mais experiente para ir contigo, mas o mais experiente, não o irmão que quer convencer todo mundo na marra, porque senão o irmão vai chegar lá querer debater com o povo. A pessoa, vem aqui, mas não vem com aquele irmão mais não, hein? E quando a pessoa fala assim, tu já entendeu o recado, né? Entendeu? Vem, mas não traz aquele irmão mais não, hein? Aquele irmão falou demais. Então, o que acontece? Por exemplo, você faz um negócio desse, né, enquanto líder, de assim, opa, vamos chamar os novos decididos, né, e você que é novo decidido, tu tem alguma casa para a gente fazer um trabalho lá, alguma coisa do tipo e tudo. Agora, o seu projeto, se é um trabalho com crianças, o líder vai fazer o quê? Né? O líder pode ser você, mas o líder pode ser uma outra pessoa. No início vai ser você, para você mostrar como é que se faz, até porque a visão é sua e ninguém enxerga como você. Por que muitas vezes o pastor ou o líder de alguma organização tem problema? Porque a equipe não está enxergando como ele vai precisar traduzir. É como muitas vezes eu quero ajudar o meu filho, mas ele acha que eu quero tirar o brinquedo da mão dele, ele fica nervoso, quer chorar. Cara, eu quero te ajudar. Ele acha que eu vou pegar o negócio, vou guardar, vou esconder, alguma coisa do tipo. Então às vezes, entende? Às vezes acontece isso na liderança. A pessoa ela não conhece o teu coração, então ela não consegue perceber o que você está vendo lá na frente. O que você tem que fazer? Ir passando, né? E aí no caso, a equipe, no meu caso eu coloquei irmãos recém-convertidos e irmãos interessados na implantação de um novo estilo de vida cristã. Porque tem crente velho que não quer mudar. É o que o pessoal do coach chama de mindset fixo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? E tal. Aí nessa situação a pessoa ela pensa daquele jeito, vai ser sempre daquele jeito, né? E aí qual é o problema da gente como líder? A gente quer remendar, né, tecido novo em pano velho. E aí a pessoa resiste, você resiste, fica aquela queda de braço, e o cara, não, porque eu não aprendi assim. Agora quando você fala com um camarada que está chegando agora na fé, ele é barro fresco, ele vai escutar. E o crente maduro vai ver a Bíblia, vai ver você, pô, essa visão tem a ver, entende? A não ser que você traga alguma coisa que seja antibíblico, aí o pessoal vai te marretar mesmo. Mas agora se você estiver dentro da Bíblia, de repente o formato pode ser diferente, mas um crente maduro vai entender que a forma pode ser diferente,
mas o conteúdo é aquele que o mestre da Galileia passou, né? E aí, no caso, essas pessoas vão receber o treinamento teórico e vão participar das saídas de treinamento prático, inicialmente com frequentadores do nosso culto que ainda não se decidiram. Então a gente começa numa tarefa mais fácil. Vamos começar a visitar quem? Os visitantes, que é um pessoal que já foi no culto, é um pessoal mais quebrantado, é um pessoal que já abraçou o pastor, que já riu. A gente não vai direto no ateu, no à toa, tu tá entendendo? Não vamos direto nesses caras, a gente vai no pessoal que já vem no nosso culto, mas que a gente não chegou a dar atenção direito. A mesma coisa, se você vai fazer um trabalho de educação com criança e tudo tal, se é visitação, se é reconquista dos crentes que se afastaram, começa naquele que está doido para voltar, mas ele assim, eu não sei com que cara eu volto. Agora, não começa naquele que está com raiva do pastor, está com mágoa do diácono, está dando para entender? Acha que na igreja ninguém mais presta. Naquele ali, tu vai lá, toma um sorvete, toma um guaraná, assiste o jogo, entende? Não toque assunto de igreja, seja amigo dele e vai lá, água mole e pedra dura. Vamos, assim, quer ver uma coisa interessante? O pessoal fala mal da Rede Globo, mas a Rede Globo sempre foi boa nisso. Ela ia só, todo mundo era contra beijo gay, né? Chegou um dia, todo mundo começou a ir embora cedo do trabalho para assistir o beijo gay no final da novela. Então o que acontece? É assim, quando você vai ver, entende? Então, coisa que só passava 11 horas da noite, começou a passar 2 da tarde. Mas até isso acontecer, o que a mídia foi fazendo foi desensibilizando a gente, de modo que a gente acha algumas coisas hoje naturais, mas antes era um absurdo, né? Tanto que antigamente o beijo hétero, tá ok? O beijo hétero era aquela coisa da época de Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Ou então aquele beijo do vento levou, né? O cara colou assim, né? Aquela coisa, mas assim, e aquilo ali era a coisa mais natural do mundo, né? Natália não pegou esse tempo, mas os mais velhos aqui deve ter pegado. E hoje ninguém se choca com um beijo de língua desentupidor de pia, a coisa mais natural do mundo, entende? Hoje o natural chegou a ser o que? É o beijo gay, mas isso começou como? Lá atrás, desensibilizando, e a gente às vezes quer ir na marra, na marreta e tal, entende? É um processo conta-gota. Não sei qual é o projeto de vocês, mas assim, se a igreja está no ritmo, você quer levar para outro, não entra na queda de braço. Por quê? Porque o pessoal vai achar que você é inimigo. E é nessa hora que você percebe a diferença do canalha para o cara legal. O canalha sempre tem aquele papo do Cerca Lourenço. O cara legal, ele está bem intencionado, mas ele é grosso, ele não sabe chegar, né? E assim por diante, né? E aí, falei da atuação do líder e da equipe. E 4, resultado que queremos alcançar. O que você quer alcançar com o seu projeto? É como, por exemplo, quando eu falei aqui da luz colorida e falei do latão, eu não sou contra a luz colorida e o latão. A ideia é o seguinte: qual é a estratégia? É só para encher a casa? É só para dar gente? Porque alguém me escutando falar pode achar que eu sou contra. Não sou não. Até porque assim, eu acho que tem uns que são contra tudo, né? Eu prefiro a minha juventude com um latão lá dentro do culto do que lá fora, tá dando para entender? Dançando música da Anitta. Latão, entendeu? Eu prefiro isso, porque ali você tem um pregador que vai expor as escrituras e tudo tal, você só mexeu na forma, né? É que nem o pessoal, a parede é preta, tá, ser preto é uma cor, tem a branca, tem a preta, tem a laranja, tem a vermelha. Quando você atribui alguma coisa sobrenatural, quando você diz que só aquilo Deus usa, aí é um problema. Agora você percebe que a briga do crente é com forma, não é com conteúdo. Por exemplo, vai ter gente que vai me achar pentecostal porque eu prego gritado, quando o pentecostal tem a ver com convicção doutrinária. Às vezes o camarada fala grave, mas ele acredita em doutrinas que não tem a ver com o ambiente batista. Mas como ele fala grave, pausado, bonito, a pessoa, esse é batista. Percebe como é que assim, não é difícil você iludir as pessoas. É por isso que as pessoas muitas vezes, as bem intencionadas, não se dão bem e os canalhas se dão bem. Porque o canalha tem a malevolência, né? A gente vê, por exemplo,
né? Eu mesmo já falei isso para minha esposa alguns anos atrás. Hoje não, porque se levar ela vai ter que levar o filho. Mas há um tempo atrás, né, tinha uns camaradas sem vergonha, descarado, que ficava ciscando no terreiro dos outros. Eu falava o seguinte: olha só, o cara que está fazendo isso, ele está deixando claro o tipo de caráter que ele tem. Você já dá para perceber o que ele vai armar para cima de você se você cair nessa. Aí alguém fala assim: que isso, já mandou logo? Já, não sei qual é, já mandei logo. Então o que acontece? É a seguinte situação, né? Por exemplo, de você observar que às vezes a pessoa bem intencionada, às vezes o pastor sério, ele é resistido, ele é criticado, ele é rejeitado. E às vezes o pastor que está de olho no patrimônio da igreja, na lã das ovelhas, no dinheiro, não sei o que lá, todo mundo gosta dele. Por quê? Malandramente, né? E fechando, falei dos resultados que queremos alcançar, né? No meu caso aqui, conscientizar cada irmão do imperativo alcançar perdidos, né? Pelo testemunho pessoal, acolher os irmãos numa atmosfera atraente de amor e aceitação, exortação, perdão e santidade, acompanhando esses discípulos para que se tornem parecidos com Jesus, repetindo o processo para que nossa igreja proclame Cristo a todas as pessoas. Marcos 16:15. Esse era o resultado que eu queria alcançar. E aí, quinto, o pedido de oração. E é aqui no pedido de oração que você faz o trabalho começar a acontecer. Por quê? No pedido de oração é ao mesmo tempo a sua apresentação do projeto. Se você não é o pastor da igreja: pastor, tem como a gente tomar um café? Ou uma Coca-Cola, sei lá o que seu pastor bebe, entende? Ou então, eu queria bater um papo com o pastor, um papo de mais ou menos 1 hora. Tem como? O senhor tem tempo para mim? Tem como a gente conversar? Tem como o pastor dar um pulo lá em casa? Com calma. Se você tiver uma casa de praia, mais fácil. Pastor, vamos para a nossa casa de praia, não sei o que lá. Aqui o zóio, pastor vai, entendeu? Ou então, pastor, tem um churrasco lá em casa. O churrasco é só você, o pastor, a família do pastor, a esposa do pastor vai conversar com a tua mulher e tu tá lá na visão. O pastor tá na visão e tu tá na visão, entendeu? E pronto, troca uma ideia. Agora, se você, é como no caso do Daniel, o pastor da igreja, você vai lá, bate na mesa, é o seguinte: ó, a partir de hoje vai ser assim, tá ok? E aí aí quebra tudo, entendeu? Aí, por exemplo, aí vem aquela questão do pedido de oração, né? Entendeu o recado, né? Então, aí o pedido de oração é o compartilhar da visão, que no meu caso eu passei a palavra pastoral, entendeu? O primeiro encontro que a gente teria para começar o trabalho, a campanha anual da igreja, a liderança do evangelismo, né? A pessoa que eu ia chamar para caminhar comigo, né? E pedindo, né, que o Espírito estivesse agindo e tal. E o alvo era que no final do ano tivéssemos 50% da membresia aumentado. E assim, eu acho que poderia parecer audacioso demais, mas para mim não era. Só que minha igreja não comprou a visão, a coisa não aconteceu. Mas assim, foi isso que nasceu no meu coração e é algo que assim, está no meu coração para onde eu for. Por exemplo, Belfor Roxo, que me aguente, porque eu vou levar isso para lá, entendeu? Então, minha gente, aí tá anotado aí. Semana que vem a gente vai conversar sobre planejamento eclesiástico, que está no outro vídeo de semana passada. E a gente talvez, se você já tiver alguma coisa disso daí, a gente já começa a esclarecer na semana que vem, tá beleza? Tá bom? Então vamos lá, né? E no final do semestre a gente pode de repente bater um papo sobre isso, embora vocês tenham a tarefa dos livros. Vocês lembram disso, né? Não lembram não? Então tá bom, a gente não tem mais a Cristina, mas Gracilene, você pode passar para a turma depois? Então valeu.